Mas antes, eu trago para você uma fala contundente do ministro Alexandre de Moraes. Foi durante a aula magna do curso de Direito da USP, na Faculdade de São Paulo. Ele falou sobre as Big Techs. Vamos ver o que ele disse. Big Techs, elas não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada um dos países, ignorando as legislações, para terem poder e lucro. E para conseguir isso, ao longo desse período, no mundo todo, e o Brasil, por uma característica específica do Brasil, que eu vou me referir, isso ficou mais saliente ainda, no mundo todo, as Big Techs foram instrumentalizadas para atacar os 3 pilares da democracia. Então, Osmando, fala muito contundente do ministro Alexandre de Moraes, dentro de um contexto onde ele está sendo alvo de ações nos Estados Unidos e que se pontua de forma muito clara o interesse no lucro, o interesse no poder dessas Big Techs, atropelando legislações. Ele sabe muito bem disso, porque é ponta de lança no enfrentamento dessa conduta e mantém a posição firme, Osmando. E o ministro está corretíssimo, porque é isso mesmo que acontece com as Big Techs, é exatamente esse o papel, é essa a preponderância, é a presença que as Big Techs têm no mundo, que é exatamente de interesse meramente econômico e num aspecto também político, porque visa a desestruturação, a disruptura das instituições, visam um aniquilamento de tudo que foi construído de base das democracias para implantar um sistema de governança ao modo deles. É isso, por exemplo, que faz o Trump hoje nos Estados Unidos. Eu, a propósito, vi este final de semana uma minissérie da Netflix muito importante, muito interessante, de uma atualidade incrível com a realidade mundial e com a realidade brasileira, chamada Dia Zero, protagonizado por Robert De Niro, com um papel extraordinário, um desempenho extraordinário, que mostra exatamente isso, um ataque cibernético nos Estados Unidos, que revela exatamente quais são as estratégias das Big Techs, quais são as estratégias da direita, da extrema-direita, qual é o papel do poder legislativo, e a gente vendo como o presidente da Câmara lá se comportava para impedir que esses ataques cibernéticos fossem apurados, fossem identificados os seus culpados, exatamente o uso da mentira, exatamente o uso a tentativa de destruir tudo que existe para poder fazer prevalecer aquilo que eles estão desejando. A fala do ministro Alexandre de Moraes, que já reforça tudo que ele já vinha dito, foi extremamente oportuna neste momento, sobretudo às vésperas de uma condenação que virá aí, com certeza, do Bolsonaro e de outros tantos que estavam ao seu lado na propagação, na realização, na tentativa do golpe de 8 de janeiro, e o quanto as Big Techs, o quanto as redes sociais, o quanto as plataformas digitais foram utilizadas para cumprir objetivos que são de destruição. O Facebook, naquele escândalo da Cambridge Analytica, ficou muito claro ali que já servia a esse propósito político, né? De interferência nas eleições. Ali foi um marco, e de lá para cá a coisa só piorou, Cíntia. E vai piorar muito. Se o Brasil não tomar a decisão de regular as redes sociais, nunca mais nós teremos eleições livres
que serão decididas apenas pela opinião dos eleitores, porque a influência é cada vez maior. Eu vi na fala do ministro Alexandre de Moraes, durante essa aula que ele deu hoje, aula no sentido literal, né? Que era durante uma aula, Sim. aula mesmo, para estudantes de Direito. Ele citou, Ananias, que no dia em que o Congresso começou a discutir a questão da regulação, naquele dia houve uma inundação nas principais plataformas de redes sociais, o algoritmo estimulando muito, atacando os parlamentares brasileiros, dizendo que eles eram contra a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes lembrou que, inclusive, o então presidente da Casa, Arthur Lira, ele abriu um inquérito, iniciou a abertura de uma investigação para tratar dessa interferência. Aliás, a gente nunca soube o resultado, né? Se ele foi para frente ou se não foi. Mas o certo é que o Brasil precisa encarar isso, como outros países também precisam encarar. Porque essa é uma questão de desrespeito da soberania brasileira. E é algo que está cada vez mais forte, cada vez mais pulsante e que, claro, ganhou um impulso muito grande com a presença do Elon Musk no governo americano. Porque ele, de fato, é quem puxa isso. A gente viu na posse do Trump as presenças daqueles homens. Então, cada vez que a gente fala sobre isso, fica aparecendo filme americano de teoria da conspiração. E eu cada vez acho mais parecido o mundo com aquele filme, O Mundo Depois de Nós. Eu acho que a gente está vivendo aquele filme. Aquele filme foi um sucesso recente, que conta a história de um dia apocalíptico, depois do mundo, que tem tudo isso, lá tem todos esses elementos. O grande industrial da Big Tech que fugiu, enfim. A gente está... parece que a gente está falando de teoria da conspiração, mas isso é a vida real. Já há uma interferência direta nas eleições. E a América Latina é o alvo, vai continuar sendo o alvo. E, sobretudo, o Brasil. Porque alguém lembrou hoje que o Lula é o último baluarte da esquerda na América Latina. Não tem mais ninguém. Acabou. Então, assim, derrotar o Lula é uma questão de honra para a direita mundial, que está muito conectada, né? A Alemanha está conectada com a direita dos Estados Unidos, está muito conectada. Então, e aí, o que a gente tem de instrumento para preservar um ambiente democraticamente saudável é o nosso arcabouço legal, são as leis. Quando o Congresso abre mão de legislar sobre uma regulamentação necessária para um elemento novo, influente na sociedade, no dia a dia de todo mundo, que é as redes sociais, está se abrindo mão de preservar a nossa democracia. Só tem suspensão de plataformas porque não tem regulação. Se tivesse regulação, não teria suspensão de plataformas, isso seria algo automático. Então, quando o Congresso não legisla, sobra para o judiciário, tomar a decisão. Que tem que agir. E aí está tomando a decisão e está virando alvo, né? Desses grupos extremistas. Situação realmente muito complicada. Agora, tudo passa por essa discussão. O Congresso tem que discutir, aprovar o que for possível aprovar, mas tem que aprovar alguma coisa. E em benefício do próprio Congresso, gente, o que está em jogo hoje não é o Executivo. A gente está em jogo hoje, são as instituições democráticas dos países. Hoje, o foco é o Lula. Amanhã pode ser o Congresso. Exatamente. Então, é em benefício da própria democracia, já que todos aqueles parlamentares que lá estão foram eleitos, nenhum deles vem de uma capitania hereditária. E até vem, né, no sentido, não literal, mas no sentido figurado, mas sim vem. Mas, assim, todos foram eleitos por esse sistema democrático, que hoje eles estão contribuindo para destruir, para minar. É isso. Olha, a gente vai mudar de assunto.